Bem, que bom. Vamos abrir as nossas Bíblias então no livro de Neemias, capítulo 6. Convido você aí a abrir comigo lá no livro de Neemias, capítulo de número 6. Chegamos então à última mensagem da nossa série Superação, e foi uma caminhada que nós fizemos e nós vamos hoje então concluir essa série aqui no capítulo 6, porque é o capítulo que vai falar sobre a finalização da obra, a obra acabada, a obra terminada, aqui no capítulo 6. Então, nós vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 16. Convido você a acompanhar comigo aí a leitura na sua Bíblia, ou também, se quiser acompanhar aqui, o texto está aqui projetado também. A palavra do Senhor diz a partir do versículo 1, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. E eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. E percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. E ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Bem, irmãos, vamos ter mais um tempo de oração aqui. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, nós cremos que é ela que gera e que produz em nós, Senhor, transformações, ela que atua e opera em nossas vidas, Senhor Deus, trazendo edificação, transformação. E nós pedimos que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra possa agir em cada um de nós, Senhor Deus. Que o Teu Espírito
Espírito possa plantar lá no fundo do nosso coração esta palavra, Senhor, para que ela de fato possa, Senhor Deus, transformar as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos isso, entregamos esse momento agora, Senhor, na presença do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estivemos falando alguns domingos atrás sobre algumas armas, algumas estratégias que os inimigos de Neemias tentaram usar contra Neemias e os trabalhadores que estavam reedificando os muros de Jerusalém. E nós sabemos que cada uma dessas estratégias tinha por objetivo interromper aquela obra, paralisar aquela obra. E meus irmãos, algumas armas que nós vimos aqui domingos atrás, entre elas, nós vimos sobre a ridicularização, falamos sobre intimidação, a arma da ameaça. Domingo passado também o Alisson esteve falando aqui sobre desafios também, problemas que eles enfrentaram, que eram problemas internos, como por exemplo o desânimo, e domingo passado o Alisson falou sobre o problema das injustiças sociais que estavam acontecendo ali no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, nós tratamos disso domingos atrás, mas agora os inimigos de Neemias, eles vão se utilizar de uma nova estratégia. E qual é essa estratégia? Qual é essa arma que eles vão utilizar dessa vez? A arma da distração. Da distração, meus irmãos. Isso mesmo. E hoje nós vamos olhar, vamos aprender aqui hoje algumas lições, como nós podemos dizer não para as distrações. Como dizer não para as distrações? Bom, olhando para uma definição do que significa a palavra distração. A palavra distração, ela é uma palavra latina, ela tem origem do latim, ela vem do latim, que significa a palavra distraere. E essa palavra latina, distração, distraere, significa separar, puxar em diferentes direções. Essa palavra ela é formada pelo prefixo dis. Esse prefixo dis significa mais. E a palavra traere, que significa puxar, arrastar. Então, a distração, a palavra distração tem esse sentido, meus irmãos, de puxar para várias direções, arrastar, separar. E se nós olharmos para o mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, nós vivemos num mundo cercado por muitas distrações. Muitas distrações. Quero dar um exemplo para você, você já deve ter passado por isso, eu já, né? Quando falta alguma coisa na sua casa, algum item, e você precisa passar daquela passadinha no mercado para comprar aquele item que está faltando, né? E você vai no mercado comprar aquele item, é um único item só que você precisa levar para sua casa. Então você se prepara, você se organiza, você vai para o mercado, assim como eu já fiz algumas vezes, e você chega lá no mercado, e você está dentro do mercado, aí você pensa assim, o que eu vim buscar mesmo? Esqueci o que eu vim buscar aqui no mercado. Aí leva alguns minutos assim, passa alguns minutos, agora eu sei o que eu vim buscar, né? Aí você lembra o que você está fazendo ali, né? Mas já aconteceu isso com você? Por quê, meus irmãos? Até você chegar lá naquele item que está lá na prateleira, você passou por vários outros itens. Você passou por várias prateleiras do mercado. E aí você olhou, esqueci que também estava faltando isso em casa. Tem mais uma coisa aqui que eu acho que eu preciso levar. Mas você se esqueceu do objetivo que levou você a sair da sua casa e ir até o mercado. Porque você foi sendo distraído ao longo do caminho. As distrações fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu dei um exemplo aqui muito simples, mas isso acontece às vezes também quando você está dirigindo o seu carro, o seu automóvel. Eu até coloquei uma foto aqui do lado para ilustrar também, né, cada slide aqui da mensagem, né, de uma pessoa ao volante e ao mesmo tempo olhando o seu celular. Isso é muito comum, não sei se isso acontece com você, mas eu já dirigi, né, dirijo muito aqui em Gravataí e já vi pessoas no volante dirigindo com o celular.
e ao mesmo tempo com uma mão no volante e a outra no celular. E é muito comum de acontecer acidentes por causa da distração no trânsito, porque as pessoas estão dirigindo, mas ao mesmo tempo estão distraídas. Meus irmãos, nós estamos cercados por distrações, de todo tipo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde existem muitas propostas, muitas ideias, muitas oportunidades, muitas opções, muitas coisas que estão nos envolvendo e querendo tirar o nosso foco, a nossa atenção do nosso real objetivo. E nós temos que tomar muito cuidado com as distrações, meus irmãos. E hoje nós vamos olhar para essa história e vamos perceber que as distrações são armadilhas que Satanás, que o inimigo usa e coloca no caminho de muitos crentes, de muitos cristãos, como uma armadilha. E muitos cristãos estão caindo nessa armadilha da distração. A distração é uma armadilha que o inimigo usa contra nós para nos desviar do propósito de Deus, para nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos olhar para essa história aqui e vamos aprender com Neemias como nós podemos dizer não para as distrações, a fim de mantermos o nosso olhar no propósito de Deus para as nossas vidas. Uma primeira tentativa aqui, meus irmãos, dos inimigos de Neemias, de tentar distrair Neemias, desviar Neemias do propósito de Deus, está no versículo 1 e versículo 2 aqui do capítulo 6. Então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, versículo 1 e versículo 2. E de fundo, um barulhinho de chuva, né? Coisa boa, né? Espero que você não durma com esse barulhinho, viu, irmão? Tem gente que não pode ouvir barulho de chuva que, ó, né? Começa a pescar, começa a dormir, né? Porque é um barulho gostoso, é um barulho bom, né? Eu gosto desse barulhinho, né? Eu vou pedir pro Juliano colocar um botão aqui, para dar aquele choque aí, na cadeira, né? E quando vê que você está dormindo, aperta o botão aqui, você acorda, né? O que vocês acham? Então vamos lá, versículo 1 e 2. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu estava reconstruindo o muro. Eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Quando os inimigos de Neemias souberam que eles estavam terminando a construção do muro, aí a pergunta que eu faço aqui, como é que eles ficavam sabendo? Como é que os inimigos de Neemias estavam sabendo, estavam por dentro de tudo que estava acontecendo ali em Jerusalém? Eles estavam bem informados. Como é que eles ficavam sabendo? Você vai ver em várias ocasiões no livro de Neemias essa frase. Os inimigos de Neemias, Sanbalate, Tobias, Gesem, ficaram sabendo. Eles estavam por dentro de tudo. Meus irmãos, sempre tem os infiltrados. Sempre. Enquanto os trabalhadores estavam ali retificando, trabalhando no muro, haviam pessoas que também estavam trabalhando no muro, mas estavam ali infiltradas, passando informações para Sanbalate, para os inimigos. Sempre tem os infiltrados. Se você olhar tanto no Antigo Testamento, Paulo vai falar nas suas cartas lá no Novo Testamento também sobre os infiltrados, aqueles que se infiltram no meio do povo de Deus, que parecem que fazem parte, que são povo de Deus, mas estão ali infiltrados com outros objetivos, outros propósitos, e muitas vezes propósitos de trazer divisão no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. Estão ali com esse objetivo, de trazer divisão, semear contenda entre os irmãos. Os infiltrados ainda existem até hoje. Então, meus irmãos, como é que eles ficavam sabendo aqui? Tinha gente que estava ali passando essas informações para eles, porque eles não estavam lá, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, mas eles estavam por dentro de tudo. Tome cuidado com os infiltrados.
Nós precisamos estar atentos em relação àqueles que se infiltram, vão se infiltrando, vão se inserindo, mas têm um propósito totalmente diferente do propósito de Deus para o seu povo. Meus irmãos, fechando parêntese, o versículo ali continua, versículo 1. E quando eles ficaram sabendo que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu ainda não estivesse colocado as portas dos seus lugares. Versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Muitas vezes a distração surge na nossa vida, meus irmãos, dessa forma. Ela vem na forma de um convite, aparentemente despretensioso, um convite aparentemente amigável. Nós não percebemos aqui nenhum tom ameaçador nessas palavras. Vem, Neemias, para a gente bater um papo, para a gente conversar. A distração muitas vezes surge na nossa vida na forma de um convite. Convite. Você sai de manhã, você acorda, você se prepara, você vai para o seu trabalho. Você encerrou o seu expediente, agora você precisa voltar para a sua casa. A sua família está lhe esperando. Os seus filhos estão te esperando em casa. Mas de repente você olha para o seu celular e tem uma chamada. Alguém está fazendo um convite para você. Você recebe uma mensagem, você recebe um WhatsApp, você recebe uma chamada no seu celular, alguém convidando você para ir para algum lugar. Mas você sabe que você tem uma família em casa, que está esperando por você. E aí você pensa, eu vou para casa ou eu atendo essa chamada, esse convite? É assim que as distrações acontecem na nossa experiência. É assim que as distrações acontecem na sua e na minha vida. Tome cuidado com esses convites que aparecem para tirar o seu olhar, o seu foco do objetivo que Deus tem para a sua vida. Para te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Isso acontece, meus irmãos, com todos nós. Vamos conversar, Neemias. Sabe aquela lógica? Se você não pode contra o seu inimigo, se una a ele. Os inimigos de Neemias estavam usando essa lógica. Já que a gente não pode contra Neemias, vamos tentar se unir. Neemias, vem cá para a gente conversar. Mas o que eles queriam, meus irmãos, era fazer mal a Neemias. Neemias percebe que há uma trama por trás desse convite. Que há uma intenção por trás daquele convite. A intenção que há por trás daquele convite é a intenção, meus irmãos, de tirar a sua vida, de fazer mal a ele. O texto também vai dizer que Neemias, ele percebe ali que tem uma armadilha por trás daquele convite. Era uma arapuca, era uma armadilha, era uma cilada, meus irmãos. Veja só o que diz ali o versículo 2. Mandaram a seguinte mensagem: vamos nos encontrar. Aí continua, e eles contudo estavam tramando, finalzinho do versículo 2, eles estavam tramando fazer-me mal. Neemias, ele farejava o problema. O faro de Neemias conseguia perceber de longe quando algo estava errado, quando tinha algum problema. Neemias, de longe, ele conseguia farejar que havia ali alguma coisa que não estava cheirando bem. Sabe quando você olha para uma situação e você diz assim, isso está me cheirando problema. Eu vou cair fora disso. Eu não vou fazer parte disso, porque isso está me cheirando problema. Neemias sabia farejar de longe o problema. Ele percebe que por trás daquele convite havia uma intenção dos seus inimigos de matá-lo, de tirar a sua vida, de prejudicar a obra. O cristão tem que estar atento em relação a isso. Nós cristãos precisamos estar atentos. A gente precisa farejar o problema. Olha, isso aqui não está me cheirando coisa boa. Não vou fazer parte disso. Não vou atender esse convite. O
que eles queriam era afastar Neemias de Jerusalém, era tirá-lo de cena. E meus irmãos, a palavra distrair, nós já vimos aqui o sentido, o significado, é afastar, é separar. E eles queriam fazer isso com Neemias, tirar Neemias de cena, afastar Neemias no sentido literal, afastá-lo geograficamente do lugar em que ele estava, de Jerusalém, e levar Neemias para um outro lugar. Isso é distração. Eles queriam afastar Neemias de Jerusalém, para separá-lo do seu objetivo, do seu propósito. As distrações, elas acontecem na nossa vida, elas surgem para nos afastar do lugar em que Deus nos colocou. O lugar da vontade de Deus para nós, para a nossa vida. As distrações surgem no nosso caminho exatamente para fazer isso, meus irmãos. O diabo não vai aparecer para você com aquele tridente, com guampas, como as pessoas imaginam por aí, que ele é dessa forma, e que ele vai aparecer dizendo, olha, eu vim para te fazer mal. O diabo nunca vai aparecer para você dizendo que ele quer fazer mal para você. Mas ele vai se manifestar muitas vezes na forma de uma distração. Neemias, tira uma folguinha aí do muro, tira uma folga, e vem para cá para a gente conversar. As distrações, elas acontecem, e elas têm esse propósito de nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Neemias tinha a convicção de que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo e na hora certa, e sustentado pelas convicções certas, movido pelas motivações certas. Ele sabia disso, que ele estava exatamente aonde ele deveria estar. E meus irmãos, a resposta que Neemias dá é extraordinária. Como é que Neemias consegue dizer não para a distração? Veja só a resposta que ele dá no versículo 3 aqui e versículo 4. Acompanhe comigo o versículo 3 e 4. Olha a resposta de Neemias. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias, ele identifica aqui que se tratava de uma armadilha, e agora no versículo 13 e 4, meus irmãos, a resposta que ele dá é um não bem grande, não, eu não posso descer, porque eu estou envolvido com um projeto grandioso, eu estou envolvido com algo grandioso, e eu não vou descer, e eu não posso descer agora para me encontrar com vocês. O primeiro não que Neemias dá à distração é um não de quem sabe qual é o seu lugar na história. É um não de quem sabe qual é o seu papel na história. E porque Neemias sabia qual era o seu lugar na história e qual é o seu papel na história, ele pôde olhar para os seus inimigos, enviar essa mensagem para os seus inimigos: eu não posso abandonar esse projeto. Eu não vou descer para me encontrar com vocês, porque eu estou envolvido com um projeto grandioso. Neemias estava ocupado. O diabo vai distrair quem está desocupado. Você já viu aquela frase? Mente vazia, oficina do capeta. O diabo gosta, de gente desocupada. E hoje nós vivemos numa geração onde tem muita gente distraída, pouca gente ocupada. Uma coisa é ocupação, outra coisa é distração. Existe uma diferença entre ocupação e distração. Quanto menos ocupação você tiver, mais distraído você vai ficar. Vai ser mais fácil de você se distrair, se você não estiver ocupado com algo realmente importante. Neemias estava ocupado, e porque ele tinha uma ocupação, ele disse não para a distração. Ele soube dizer não. O diabo gosta de gente desocupada. Gente que não sabe para onde está indo. Gente que não tem um objetivo claro na sua vida. Gente que não sabe onde quer chegar. Eu ouvi uma frase, essa frase é muito verdadeira: quem não sabe aonde quer chegar, para aquela pessoa que não sabe onde ela quer chegar, qualquer lugar serve. Ela não tem um objetivo, ela não tem um propósito.
Ela não sabe por que ela está aqui na Igreja Batista. Por que ela está aqui nesse mundo, a razão de ser da sua existência, o propósito da vida dela. Ela não sabe. Ela parece que está sempre tateando no escuro, tentando descobrir o porquê. Qual é o propósito da vida dela? O diabo, ele vai se levantar contra essas pessoas, como ele tentou fazer com Neemias aqui, mas ele não conseguiu, porque Neemias estava ocupado. Ele sabia que aquilo com o que ele estava ocupado era algo grandioso. Ele diz: eu estou envolvido com uma obra grandiosa, importante. E meus irmãos, por que Neemias consegue dizer não para a distração? Ele consegue dizer não para a distração porque ele definiu de antemão aquilo que é mais importante. Há uma lição que a gente aprende. Aprendendo a definir aquilo que é mais importante. Você vai conseguir dizer não para a distração quando você começar a definir na sua vida. Aprender a definir aquilo que de fato é mais importante. Neemias disse: mais importante é aquilo que eu estou fazendo agora. Por isso eu não posso descer para me encontrar com vocês. A obra que eu estou executando é uma obra grande. Eu estou envolvido com um grande projeto. Você quer dizer não para distração? Faça como Neemias. Defina aquilo que é mais importante na sua vida. Defina aquilo que é mais importante na sua agenda. Na sua agenda. Sabe, meus irmãos, uma psicóloga uma vez escreveu até um livro, até fez uma matéria sobre isso. Ela fez várias entrevistas com pessoas que estavam no leito de morte. Os últimos momentos da sua vida. Se despedindo, se preparando para partir. Aquelas últimas horas de vida. Ela sentou com várias pessoas e ela começou a anotar ali tudo que essas pessoas, os seus maiores arrependimentos. Ela escreveu um livro sobre isso. E ela começou a anotar tudo que as pessoas no leito de morte estavam falando sobre seus maiores arrependimentos. Interessante que ela, em todos os relatos que ela foi colhendo, ela não viu de nenhuma pessoa: olha, eu me arrependo de não ter comprado uma televisão maior. Eu me arrependo de não ter trabalhado mais. Eu podia ter trabalhado mais. Eu podia ter trabalhado em 2, em 3 empregos. Eu me arrependo de não ter trabalhado mais. Você não vai ouvir isso. Geralmente os arrependimentos são: eu tinha que ter passado mais tempo com aquelas pessoas que são importantes para mim. Poderia ter passado mais tempo com os meus filhos. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. Um outro arrependimento: eu me arrependo de dizer poucas vezes eu te amo para as pessoas que eu amo. Se eu pudesse voltar atrás, eu diria mais vezes eu te amo. O que de fato é mais importante, meus irmãos? Nós precisamos definir aquilo que é mais importante. Se você estabelecer de antemão, como Neemias fez, aquilo que é mais importante para você, você não vai ser facilmente distraído, porque você vai saber dizer não para as distrações quando elas acontecerem na sua vida, na sua experiência. Uma frase que eu gosto muito do pastor Josué Campanhã, já há alguns anos que eu leio muito sobre o que ele escreve. Escreveu um livro sobre planejamento estratégico para igrejas. O Josué Campanhã, ele diz o seguinte, ele traz uma definição de foco, que eu acho fantástica. Josué Campanhã diz: foco é saber dizer não. Se você perguntar para ele: Josué Campanhã, o que é foco para você? Ele vai dizer: foco é saber dizer não. Quem sabe dizer não, a pessoa que sabe dizer não para várias coisas, para várias distrações, essa é uma pessoa que tem foco. Tem foco. Porque o sim, meus irmãos, a gente está sempre dizendo sim para várias coisas. É fácil dizer sim. É fácil dizer sim para um convite, para um desejo que surge no seu coração. Você sente o desejo de fazer uma coisa, você vai lá e faz. Você está sempre dizendo sim para as pessoas, sempre dizendo sim para você, para os seus desejos, para as suas vontades. O sim é fácil de dizer, de pronunciar. Difícil é dizer não.
É claro que você não precisa ofender as pessoas com o seu não. Você pode dizer um não elegante. Eu não posso nesse momento. Em algum momento eu vou conseguir, eu vou poder, mas agora eu não posso. Eu tenho outro compromisso. Eu preciso estar com a minha família. Eu tenho um compromisso mais importante, mas quando eu puder eu vou fazer isso. Você não precisa dizer sim para tudo e para todos. Aprenda a dizer não, como Neemias disse aqui. Não, eu não posso descer. Eu não posso ir conversar com vocês. Eu estou ocupado com uma obra grandiosa. Então, meus irmãos, é assim que ele lida. Ele definiu aquilo que era mais importante, e por isso ele consegue dizer não. Uma segunda tentativa de distrair Neemias do seu objetivo e afastá-lo do propósito de Deus, está ali no versículo 5, do 5 ao 7. Veja só o que os inimigos de Neemias fazem. Lendo aqui, voltando um pouquinho aqui antes, no versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Veja só que eles enviaram o mesmo convite para Neemias 4 vezes a mesma mensagem. E o versículo 4 diz: e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. 4 vezes, Neemias, vem conversar aqui com a gente. 4 vezes Neemias responde: não, não, não e não. 4 vezes Neemias recebe a mesma mensagem. Meus irmãos, o inimigo ele é insistente. O diabo é um ser que é persistente, ele não desiste facilmente. Alguém já disse que se o diabo tem uma virtude é essa, né? Ele é persistente. Por 4 vezes Neemias recebe o mesmo convite. E nas 4 vezes ele dá a mesma resposta, uma resposta firme e uma resposta contundente. Não posso, eu não posso. Ele estava seguro da sua missão, ele estava seguro do seu chamado, ele estava seguro do seu propósito. Versículos 5 e 7 agora. Versículo 5 diz: então na 5ª vez Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Os inimigos de Neemias pensaram o seguinte, da seguinte forma, eles raciocinaram da seguinte forma: já que a gente não consegue acabar com a vida de Neemias, já que a gente não consegue matar Neemias, vamos matar e assassinar a sua reputação. Já que a gente não consegue acabar com ele, com a vida dele, vamos acabar com a sua credibilidade. E aí eles enviam para Neemias uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É uma carta que não era lacrada. Era uma carta que servia para ser lida publicamente. Era uma carta que não tinha um conteúdo confidencial. Era uma carta que deveria ser lida publicamente, uma carta aberta, todos iriam ouvir. Essa era a intenção dos inimigos de Neemias: levantar uma suspeita sobre o seu caráter, sobre a sua dignidade, era tentar manchar a reputação deste homem, um homem santo, um homem de Deus, um homem de caráter. Mas eles enviam essa carta aberta para Neemias porque eles queriam destruir isso. Eles queriam desacreditar Neemias. Eles queriam levantar uma desconfiança a respeito do caráter de Neemias. Meus irmãos, é exatamente assim que acontece hoje, do mesmo jeitinho. O diabo trabalha com essa mesma estratégia hoje. Muitas vezes ele quer usar essa estratégia da distração. Mas Neemias não gasta tempo com isso. Eles estão insinuando nessa carta, se a gente olhar para o conteúdo da carta, a gente vai perceber que eles estão insinuando aqui que Neemias tinha interesses políticos. Que Neemias tinha objetivos, intenções ocultas no coração dele. Que ele era um baita de um oportunista. E que ele queria aproveitar aquela situação para se autopromover.
O que Neemias está querendo, o que eles estão falando na carta e insinuando, lembremos que se trata de uma insinuação aqui, estão insinuando que Neemias abrigava no seu coração desejos, aqui meus irmãos, desejos humanos, pecaminosos. Neemias, ele está querendo se tornar rei, ele está querendo conduzir, liderar uma revolta contra o rei. Ele quer se tornar rei de vocês. Meus irmãos, vamos lembrar de quem era Neemias. Quem acompanhou a série desde o começo aqui, desde o capítulo 1. Neemias abriu mão de tudo. Ele abriu mão da sua profissão. Ele era copeiro, ele estava lá no bom, na sombra e na água fresca. Ele tinha tudo, ele estava numa situação confortável. Ele sacrificou tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso para ir trabalhar naquele projeto, meus irmãos. O projeto que Deus colocou no coração dele. Ele foi para lá com esse objetivo. E agora estão querendo dizer que ele está ali porque ele quer se promover. Ele está atrás de status. Dá uma olhadinha como é que começa aqui o conteúdo da carta. Olha o comecinho da carta aqui. Versículo 6. O que estava escrito nessa carta? Olha o comecinho. Dizem entre as nações. Boato. Fofoca. Eles queriam semear no coração daquelas pessoas ali uma mentira acerca de Neemias, uma fofoca para minar a credibilidade de Neemias. Meus irmãos, quem aqui já ouviu, essa fala aqui, dizem, é a fala do fofoqueiro. O fofoqueiro, quando chega para você, ele olha, estão dizendo, eu ouvi falar a respeito de você, me falaram, você pode ver que a carta começa assim, estão dizendo entre as nações, Neemias, não somos nós que estamos dizendo, Neemias. Não, longe de nós pensarmos isso de você, Neemias. A gente está preocupado com você, Neemias. A gente está preocupado, mas estão dizendo entre as nações, isso, meus irmãos, é fofoca, é boato, é maledicência. E se tem uma coisa que o diabo tem usado hoje para distrair o povo de Deus e nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida, individualmente falando e também coletivamente falando como igreja, é a fofoca. O diabo usa essa artimanha, ele usa essa estratégia da fofoca para nos distrair e tirar o nosso foco do plano e do propósito de Deus para nós. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos aqui hoje. Os irmãos sabem que eu sou sincero, né? Procuro ser sempre sincero, transparente. Eu cheguei a uma altura da minha vida que eu não tenho tempo para gastar com fofoca. Eu não tenho tempo para gastar com fofoca. Não tenho tempo para isso. Não empreste o seu ouvido para gente fofoqueira. Para gente que vive se alimentando disso, de falar mal dos outros. De tentar levantar calúnias, de tentar difamar, manchar a reputação das pessoas. As redes sociais estão aí fazendo isso. O diabo tem usado as redes sociais nessa direção também, o assassinato de reputações. Pessoas que nunca, pessoas que sempre foram éticas, pessoas de caráter, por causa de uma coisa que foi dita na internet a respeito delas. E essas pessoas foram canceladas. A cultura do cancelamento, foram canceladas. Por causa de uma coisa que foi dita, uma calúnia que se levantou a respeito dessas pessoas. O diabo trabalha assim, assassinando reputações de homens e mulheres de Deus, pessoas sérias, pessoas éticas. E aí pega uma fala daquela pessoa, uma frase que ela disse, fora de contexto, meus irmãos. E aí se esquece toda uma história, uma vida inteira que foi vivida com seriedade na presença de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você está compartilhando coisas na internet e você está contribuindo com isso, com esse assassinato de reputações, de pessoas que você às vezes não conhece, você não anda com elas, você não convive com essas pessoas. A gente não sabe quem essas pessoas são, você não convive de perto com elas. Mas aí nas redes sociais, você vai vendo essa cultura sendo cada vez mais alimentada. E essas coisas vão se alastrando, elas vão se espalhando. A fofoca é assim, ela vai se espalhando, ela vai minando. E é o que estão tentando fazer com
Neemias. Estão dizendo, Neemias, que você quer ser agora o príncipe Charles de Jerusalém. O Charles III. Você está querendo bancar o Charles III. Você está organizando uma cerimônia de coroação aí em Judá. Você contratou, já está até conversando com os profetas aí, para proclamar que você é o novo rei de Judá. Veja só, meus irmãos, a artimanha aqui, diabólica, maligna. Estão dizendo que você está preparando aí essa cerimônia de coroação. E isso vai chegar no ouvido do rei, viu, Neemias? Vai chegar lá no ouvido do rei. Então, antes que chegue no ouvido do rei, vamos conversar, Neemias. Vamos sentar. Meus irmãos, havia uma possibilidade, sim, real, de alguns líderes religiosos estarem associando Neemias à figura do Messias do Antigo Testamento. Há profecias que existiam no Antigo Testamento e que talvez estivessem se cumprindo ali. Haviam muitas profecias que falavam a respeito de um libertador, de um Messias que viria para libertar o povo, para salvar o povo da escravidão. E pode ser que algumas pessoas estivessem no meio do povo ali, os líderes estivessem olhando para Neemias e interpretando a sua presença entre eles e as ações de Neemias como sendo o cumprimento das profecias que falavam a respeito de um rei que viria de forma humilde. Porque é assim que ele surge, humildemente. E Neemias podia se valer disso. Ele podia pensar assim, já que eu acho que eu estou gostando dessa ideia de ser o Messias. Quem sabe não sou eu o Messias mesmo, né? Eu não sou esse rei prometido. Ele podia surfar nessa onda, né? Mas ele não faz isso, porque ele não está preocupado com a sua reputação diante dos homens. Quero falar uma coisa para você aqui hoje. Cuide do seu caráter. Não se preocupe com a sua reputação. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Neemias estava preocupado com o seu caráter, não com a sua reputação, não com aquilo que as pessoas estavam falando a respeito dele, estavam pensando acerca dele. Ele não estava preocupado nem um pouquinho com a sua reputação. Ele estava preocupado com o seu caráter. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Neemias poderia se defender e dizer, não, eu sou uma pessoa boa. Eu vim para fazer o bem. Ele podia fazer o seu marketing pessoal aqui. Ele podia usar esse tipo de argumento para combater aquelas insinuações e dizer, olha, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou um homem de caráter. Mas em nenhum momento aqui, meus irmãos, Neemias fala qualquer coisa dessa natureza. Quando alguém fala mal de você, o que você costuma fazer? Você tenta se defender, não é? E eu não sou assim. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu nunca, não matei, não roubei, nunca fiz nada errado. Quando alguém fala mal de nós, a nossa tendência natural não é essa, não é se defender. Neemias não se defende, porque ele não está trabalhando aqui preocupado em função da sua reputação. O que ele faz? Ele corta o mal pela raiz. O texto diz que ele olha para aqueles homens e diz assim, olha, tudo isso é invenção da cabeça de vocês, tudo isso é mentira. Ele corta o mal na raiz. Como é que a gente lida com a fofoca? Cortando o mal pela raiz. O único jeito de acabar com a fofoca, meus irmãos, é cortando o mal pela raiz. É não passando adiante. É não emprestando o seu ouvido para pessoas maledicentes, fofoqueiras. Não empresta o seu ouvido. Corta o mal pela raiz. E é isso que Neemias faz. Como essa carta foi lida publicamente, ele também vai responder publicamente aqui. Ele vai falar diante de todos aqui, e ele vai dizer no versículo 8, nada disso que você diz está acontecendo. Versículo 8, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha só o que diz o finalzinho do versículo 9. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as nossas mãos. Não gaste a sua energia tentando construir diante das pessoas uma imagem sua positiva. Não gaste energia com fofoca. Não gaste energia. Neemias não gastou a sua energia com isso, ele não se preocupou com isso, ele não perdeu tempo com isso, meus irmãos. O que ele fez foi se posicionar, tudo isso é mentira, e ele orou. Senhor, fortalece as nossas mãos. Uma coisa interessante aqui.
Neemias poderia ter orado e pedido a Deus por livramento. Senhor, me livra desse problema. Ele não ora pedindo por livramento. Versículo 9, ele ora pedindo por fortalecimento. Ele não diz, Senhor, me livra desse problema. Ele diz, Senhor, me fortalece as minhas mãos. Me fortalece. Muitas vezes Deus não vai nos livrar dos problemas, mas Ele vai te dar força para que você possa enfrentar os seus problemas, encarar os problemas. Ele vai te dar força e vai te dar sabedoria para que você possa saber como agir em meio aos problemas, como lidar com os problemas. Muitas vezes nós temos que pedir para Deus, não para que Ele nos livre dos problemas, mas para que Ele nos dê direção, para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê força, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos desistir do propósito de Deus para a nossa vida. É o que Neemias faz. Ele ora e diz, Senhor, fortalece as nossas mãos. Eu não quero desistir, eu não quero fraquejar, eu quero seguir adiante, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero olhar para o Teu propósito para a minha vida, eu não quero desistir, não é tempo de desistir. Fortalece, Senhor, as minhas mãos, me fortalece. Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer, meus irmãos, quando nós estamos diante de um problema que nós não sabemos como lidar com ele. Muitas vezes não é orar para pedir, Senhor, me livra desse problema, é orar dizendo, Senhor, me dá força para enfrentar esse problema. Me dá força, Senhor. Eu não sei como lidar com isso, mas eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê força, e eu dependo do Senhor. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Olhe para o Senhor. Olhe para aquele que é o Todo-Poderoso. Olhe para aquele que é o Deus Onipotente. Olhe para o Deus que é grandioso, que pode sustentar você e fortalecer você diante dos problemas que a vida vai te trazer. Diante dos problemas que vão aparecer no seu caminho. Aprenda, meus irmãos, nós precisamos aprender essa lição aqui com Neemias. Precisamos aprender isso. Fortalece as nossas mãos, Senhor. Eu não quero abandonar esse projeto. Eu não quero desistir, Senhor. Me fortalece. A resposta de Neemias, mais uma vez, é uma resposta firme e contundente. Firme e contundente. Eu não vou perder tempo com essas pessoas que querem atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que nós estamos fazendo. Deus vai te dar força. Deus está te dando força. Em meio a esse problema que você está vivendo, que você enfrentou essa semana, não sei qual é o problema, mas algumas pessoas aqui nessa semana tiveram que lidar com um problema de até natureza espiritual, não sabe como lidar com esse problema. Eu quero dizer para você, Deus vai te dar força, meu irmão e minha irmã. Deus vai te dar força para que você enfrente de frente esse problema. E a última tentativa aqui dos inimigos de Neemias, de distrair Neemias e desviá-lo do seu propósito, está no versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías. Quem quer ter filho ou quem vai ter filho aí, tem bastante opção de nome aqui para você dar para o seu filho, viu? A Bíblia tem muita opção, né, para nomes, para os pais que querem aí dar nome para os filhos, a Bíblia tem muita opção, aqui vai algumas, ó, né, Delaías, Semaías, Metabel, né, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado a portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão à noite. Agora Neemias está diante de uma outra face da distração. Neemias está sendo agora aqui testado nas suas convicções. O que Neemias está aqui, meus irmãos, o que Semaías está propondo a Neemias aqui, é algo que ia contra a lei de Deus. Porque há uma lei lá no Antigo Testamento, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá no texto de Números, capítulo 18, versículo 7, lá diz o seguinte, quando Deus institui o sacerdócio no Antigo Testamento, e Deus está explicando lá como que o ofício sacerdotal deveria funcionar, como que os sacerdotes deviam trabalhar no templo, deviam servir e atuar no templo, na casa do Senhor. Ele vai dizer lá, essa lei vai ser instituída ali em Números, e diz o seguinte, mas somente você, falando para Arão aqui, Arão, o sacerdote Arão,
Somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar, ao que se encontra além do véu. Além do véu se trata aqui do compartimento aqui, da parte interior do templo que era chamado de Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o local ali do templo onde somente o sacerdote tinha acesso àquele lugar. E ali diz, a lei diz o seguinte: dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Que lindo isso, né? Como um presente, e qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Números 18, 7. As únicas pessoas que estavam autorizadas a entrar no Santo dos Santos era o sacerdote, os sacerdotes. E Neemias não era sacerdote. Neemias era um copeiro. Tentando salvar a vida dele, ele ia perder a vida dele. Tentando livrar a sua pele, ele ia acabar morrendo. Já pensou? Eu vou me refugiar lá no Santo dos Santos, lá no interior do templo. Eu vou fugir dessa armadilha. Estão querendo tirar a tua vida, Neemias. Vem comigo, vamos se esconder lá no Santo dos Santos, porque lá eles não vão te achar, lá eles não vão entrar. Então vamos se esconder lá, porque hoje eles vão acabar com a tua vida, Neemias. E Neemias, mais uma vez, ele consegue sentir cheiro de distração. Ele sente de longe o cheiro da distração. E ele diz: estão querendo me afastar do projeto de Deus para a minha vida e do propósito de Deus. E ele diz mais uma vez: não para Semaías, não, não. Vocês acham que o profeta Semaías não conhecia o Antigo Testamento e essa lei? É claro que ele conhecia, mas ele era um falso profeta. Ele tinha sido subornado pelo inimigo de Neemias, o Sambalate. O Sambalate subornou o Semaías. E Semaías acabou se corrompendo. Acabou se vendendo. Ele era um profeta falso. E ele foi contratado para enganar Neemias e prejudicar a sua vida. Meus irmãos, os falsos profetas estão por aí hoje, até hoje. Os falsos profetas estão por aí e eles se proliferam cada vez mais, pregando falsos ensinamentos, ensinando doutrinas erradas, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o evangelho de Deus. Existem muitos falsos profetas nos dias de hoje, assim como existia aqui na época e no tempo de Neemias. Semaías era um deles, era um profeta que foi subornado. Você sabe a história de Balaão, né? Balaão na Bíblia também era um profeta que foi pago para falar contra o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus na Bíblia, um profeta. E isso acontece nos nossos dias, meus irmãos. Pessoas que estão ensinando e disseminando por aí falsas doutrinas, um falso evangelho, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho, mas não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da graça de Deus, não é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos do Novo Testamento, aqueles que morreram em defesa deste evangelho, os apóstolos de Jesus, todos eles morreram por pregar o verdadeiro evangelho. Mas hoje tem um outro evangelho sendo pregado por aí. E essas igrejas que pregam o falso evangelho estão assim, ó, de pessoas. Essas igrejas que pregam o falso evangelho estão lotadas de pessoas, abarrotadas de pessoas. Porque os falsos profetas estão por aí disseminando, espalhando falsas mensagens, dizendo que são mensagens que vêm de Deus, da parte de Deus, falando em nome de Deus, mas na verdade estão falando em nome de si mesmos, e não em nome de Deus. Absurdos, falando absurdos, distorcendo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá na sua carta aos Gálatas. Ele vai dizer: Gálatas, quem enfeitiçou vocês? O apóstolo Paulo estava admirado, meus irmãos, lá, falando aos Gálatas, ele estava admirado, porque ele viu que os Gálatas eles abriram mão do verdadeiro evangelho, com tanta rapidez, com tanta facilidade, eles abraçaram outro evangelho, que não era o verdadeiro evangelho, e Paulo disse: eu preguei para vocês, vocês conhecem, vocês não são ignorantes.
Vocês não são ignorantes em relação à verdade, porque eu ensinei e preguei todo o conselho de Deus para vocês, eu preguei o verdadeiro evangelho para vocês. Paulo vai dizer lá na sua carta aos Gálatas, Jesus foi exposto diante de vocês, dos seus olhos, os seus olhos foram abertos. Vocês não são ignorantes em relação ao evangelho, mas vocês abriram mão do verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. Tem muitas igrejas por aí com falsos profetas. Quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, grave isso. Um falso evangelho produz uma falsa conversão. O evangelho que não é o evangelho verdadeiro, genuíno, que os apóstolos pregaram. O verdadeiro evangelho, se não é o verdadeiro evangelho, não vai produzir uma verdadeira conversão. Um falso evangelho produz falsos crentes. Um falso evangelho produz igrejas falsas. Pode ter estrutura de igreja, pode ter uma fachada de igreja, pode ter uma programação de igreja, pode ter tudo que uma igreja tem, mas não é igreja. Porque não está sendo pregado o verdadeiro evangelho. E um falso evangelho produz também igrejas falsas, pseudo-igrejas, pseudos crentes, crentes que não são verdadeiros. Por isso que nós temos que zelar pela sã doutrina. Paulo vai dizer isso muitas vezes. Zelem pela sã doutrina. O que é a sã doutrina? É uma doutrina sadia, é uma teologia sadia, é um ensino sadio que vai produzir uma igreja sadia. O que produz uma igreja sadia? Uma doutrina sadia. Uma palavra que é bíblica, que tem base e fundamentação nas Escrituras, na palavra de Deus. Uma igreja que tem uma doutrina saudável, uma teologia saudável, vai ser uma igreja saudável. E Paulo vai nos alertar, e aqui também Neemias vai perceber que se tratava aqui também de uma armadilha, um profeta, um homem que se dizia um homem de Deus, mas que estava trazendo uma mensagem enganosa para Neemias, estava aqui tentando tirar Neemias do seu propósito, do seu objetivo, e é assim que Satanás tem agido, meus irmãos, às vezes usando pregadores, até na internet, pessoas que muitas vezes as pessoas estão ouvindo por aí, que falam de outro evangelho, falam de autoajuda, são pastores que são mais coaches e que falam mais de autoajuda do que pregam o evangelho de Jesus. Tome cuidado com isso. As distrações, elas vêm para nos desviar do caminho do evangelho, do caminho da sã doutrina, Nós precisamos sempre vigiar, estarmos atentos para ver se nós nos mantemos no caminho do evangelho. Se nós estamos vivendo à luz daquilo que o evangelho diz, o verdadeiro evangelho diz. Se nós estamos olhando para a nossa vida e vivendo a nossa vida cristã de acordo com o evangelho, de acordo com o verdadeiro evangelho, de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa estar atento para ver se nós estamos nos mantendo no caminho do evangelho, porque é muito fácil de você se distrair e você sair do caminho do evangelho e abraçar uma outra doutrina, um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Precisamos tomar cuidado com isso. E meus irmãos, para encerrar, a gente encerra no versículo 15 aqui, 16, que diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, foi um tempo recorde, em 52 dias, aquela obra monumental, aquela obra gigantesca, ela foi concluída. Meus irmãos, se trata aqui de um tempo recorde, 52 dias eles terminaram aquela construção, aquela obra. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O tempo todo no livro de Neemias, você não vai ver Neemias como a personagem principal desse livro, ele não assume um papel de protagonismo aqui dentro do livro de Neemias, Deus é o grande protagonista do livro de Neemias, e aqui ele vai dizer, nós não teríamos terminado sem a ajuda de Deus, porque Deus nos ajudou, porque Deus estava conosco, porque a mão de Deus estava conosco, nós conseguimos concluir essa obra. Deus é o protagonista do livro de Neemias.
Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui hoje com essa aplicação para a nossa vida. O que tem tentado distrair hoje você? Você tem tido dificuldade de dizer não para alguém? Ou para algo que tem tentado afastar você, separar você do objetivo que Deus tem para a sua vida? Podem ser até pessoas, amizades, pensamentos que estão tentando distrair você e tirar o seu foco, a sua atenção do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você está no culto, você está num momento como esse, mas o seu pensamento começa a divagar. Você está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Você está se distraindo. Por isso que às vezes você perde aquilo que Deus tem para você. Você perde. Porque às vezes você está aqui, mas o seu corpo está lá fora, a sua mente está lá fora, os seus pensamentos estão lá fora, você está distraído. Dentro da casa de Deus, mas distraído. Você está aqui, mas está pensando no boleto. Você está aqui, mas está pensando num problema que ficou lá na sua casa, numa situação, num filho. Você está aqui, mas está distraído. E o momento da ceia é um momento de atenção. Porque a ceia fala sobre lembrar de Jesus, colocar a nossa atenção, o nosso foco em Jesus. A ceia é sobre Jesus, é sobre colocar a nossa atenção em Jesus. E muitas vezes você está aqui, mas o seu coração está desfocado das coisas de Deus. Está desfocado. E hoje eu quero convidar você, chamar você a alinhar o seu coração hoje. Alinhar o seu pensamento. Alinhar a sua vida ao plano e ao propósito de Deus para você. O que tem distraído você? Você quer ver como a distração é uma coisa séria? Tenta orar. Tenta chegar na sua casa, orar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Geralmente no começo da oração você vai lutar contra todo tipo de pensamento que vai bombardear a sua mente. Você não consegue focar em Deus no começo da oração. Difícil. Você precisa ir silenciando e disciplinando a sua mente. Você precisa ir calando todas as outras vozes que vão surgindo dentro de você. Você precisa ir disciplinando a sua mente no sentido de que a sua mente esteja conectada a Deus. O seu foco na oração tem que ser Deus. O seu foco aqui no culto tem que ser Deus. Ele, Jesus, é o nosso foco. Nosso foco é Ele. Neemias é uma sombra no Antigo Testamento que aponta para Cristo. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, Neemias. É um tipo. Jesus conseguiu focar o seu objetivo. Ele olhou para o seu objetivo até o final. Jesus não foi desviado em nenhum momento do seu propósito. Você acha que não apareceu convites para Jesus? Você acha que não tentaram distrair Jesus? Você pensa que não apareceram pessoas, circunstâncias na vida de Jesus para tentar tirar Jesus do seu objetivo, do seu propósito? É claro. Jesus era homem como eu e você, era um ser humano, ele era de carne e osso, ele era Deus, mas ele era 100% também homem, ele era plenamente homem. E com certeza aconteceu muita coisa na vida de Jesus, no tempo que ele esteve aqui nesse mundo, para tirá-lo do seu propósito. E qual era o seu propósito? Morrer na cruz. Qual era o seu objetivo? O tempo todo, o objetivo de Jesus era a cruz. A cruz, ele veio para isso, ele veio para morrer na cruz, no nosso lugar,
pelos nossos pecados. Mas nada desviou Jesus do seu propósito. Nada o afastou do seu propósito. Assim como Neemias, Jesus também não foi desviado em nenhum momento do seu propósito. E por isso Jesus pôde completar a sua obra, assim como Neemias completou a obra. Jesus também na cruz, ele completou a sua obra. Por isso que as palavras finais de Jesus foram tetelestai, está finalizado, está pronto, está acabado, está feito, eu completei a obra. Ele completou na cruz a obra. Na cruz ele pôde dizer: eu vim para isso, eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida, eu vim para me entregar, eu vim para derramar o meu sangue nessa cruz, por eles, por esse mundo. Eu vim para levar o peso do pecado sobre mim. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele na cruz. E ele veio para isso, para ser esmagado na cruz, para que nós hoje pudéssemos experimentar vida, ter vida, vida eterna, pudéssemos ser salvos, através do seu sacrifício na cruz, através da obra que ele completou na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Está concluído, a obra está concluída. E nós estamos aqui para lembrar disso, para colocar o nosso foco, a nossa atenção, o nosso olhar naquilo que Jesus fez, na obra que Ele fez, que Ele realizou, que somente Ele poderia realizar e completar na cruz do Calvário por nós. Amém, meus irmãos? Neemias apontava para Jesus, apontava o tempo todo para Jesus, e Jesus veio, e a sua obra foi completada. Nós vamos hoje participar da ceia, nós estamos aqui ao redor da mesa do Senhor para juntos participarmos e celebrarmos a obra que Ele realizou, que Ele consumou na cruz do Calvário, vindo morrer, vindo derramar o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E nós estamos aqui para relembrar isso. Eu quero que você venha pelo corredor do meio, olhando para frente. Você vai se servir dos elementos da ceia, mas não se distraia, não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para o relógio, não olhe para o seu celular, deixe o celular na sua cadeira e venha se servir dos elementos da ceia, do cálice, do pão, e venha olhando para frente. Olhe para frente, olhe para Jesus, coloque os seus olhos em Jesus, volte o seu olhar para a cruz. Você está aqui para olhar para Jesus, para lembrar que nós temos que olhar para Ele, é para Ele que a gente tem que olhar, para que não sejamos distraídos. Então, enquanto você vem aqui na frente, não olhe para os lados, não olhe para trás, evite se distrair. Venha se servir, venha participar da mesa do Senhor. Amém? Eu faço esse convite para você hoje aqui. A Bíblia diz que nós devemos, antes de participar da ceia, devemos nos autoexaminar. Examine-se o homem a si mesmo e aí então participe da ceia, coma do pão e aí sim beba do cálice. Amém? Nós vamos fazer isso agora. Coloque-se de pé. Nós vamos cantar.